Será que se eu gravar um vídeo com a câmera nessa posição, que aí eu consigo enxergar direitinho, será que vocês vão achar esquisito? Eu acho que sim, eu acho que vai ficar muito estranho, que nem um ASMR. Se você acha que política internacional não altera em nada a sua vida aqui, repense de novo. Porque um país invadiu outro país, tirou o presidente do solo nacional, sequestrou esse presidente e levou para outro país com a desculpa de que ele era um líder de tráfico, de cartel de drogas, uma acusação que inclusive já caiu. E agora esse país se apossou do petróleo desse outro país. E aqui no nosso país, no nosso Brasil, tem gente batendo palma para isso e incentivando que aconteça a mesma coisa aqui. E sabe o que é o pior? Essas pessoas estão na Câmara, essas pessoas estão no Senado e estão cometendo crime. E eu vou trazer nesse vídeo para vocês o que exatamente está acontecendo e por que essas pessoas não deveriam estar exercendo os cargos que exercem. Porque imunidade parlamentar não é liberdade para cometimento de crime. Vamos direto aos fatos sem achismo. Os Estados Unidos, no dia 3 de janeiro de 2026, invadiu a Venezuela com forças militares, sequestrou o Nicolás Maduro e sua esposa Celias Flores e levou lá para os Estados Unidos para serem julgados. Eu já contei, já fiz uma linha do tempo detalhada de tudo que aconteceu no meu último vídeo, vou deixar aqui nos cards caso você não tenha visto. Então aqui eu vou fazer só um respaldo mais ou menos do que aconteceu para vocês, que entraram nesse vídeo e querem entender o que está acontecendo. É basicamente isso, tá? O Trump invadiu a Venezuela, pegou o Maduro, levou ele, roubou o Maduro. Levou o Maduro, enfim, pro país dele, beleza. Eu não tô passando pano pro Maduro, tá? Eu sei que ele é um ditador, que ele cometeu crimes e que ele tem que ser responsabilizado por esse crime. Porém, isso tem que ser feito da forma correta, tá? Um presidente de um país não pode invadir outro país, pegar o presidente desse país e levar, por mais que ele seja um líder autoritário, um ditador. Ele tem que ser julgado, inclusive, no próprio solo do país dele. Mas o que aconteceu? Quais foram os desdobramentos disso? Após tudo isso, o Donald Trump, o narcisista Trump, anunciou nas suas redes sociais que a operação militar na Venezuela tinha sido um sucesso e descreveu isso como uma parte de uma guerra contra as drogas na América Latina. Só que o detalhe curioso é que com essa missão antidrogas, a nova administração dos Estados Unidos lá na Venezuela anunciou que eles vão administrar o petróleo, porque a Venezuela é o maior reservatório de petróleo do mundo, e vender de 30 a 50 milhões de barris para o mercado internacional, sendo que essa hegemonia vai ser apenas dos Estados Unidos, só eles vão poder fazer isso. Então essa é a tática antidrogas do Trump, invadir um país e roubar o petróleo, e ele falou isso, descaradamente, ele falou isso tranquilamente numa coletiva, inclusive na Casa Branca, que o objetivo dos Estados Unidos era principalmente o petróleo. E só para finalizar essa parte da introdução que eu tô fazendo do vídeo, porque como eu já falei, eu gravei um vídeo inteiro só sobre isso, a gente tem que deixar claro que não foi só um "Oi pessoal, boa noite, tudo bem?". Não, eles entraram com violência, bombardeando, foi uma operação violenta, tá? Autoridades lá na Venezuela reportaram que dezenas de oficiais de segurança venezuelanos e cubanos que estavam prestando apoio morreram, civis também morreram, porque teve bombardeio lá em Caracas, então teve feridos, teve mortos durante tudo isso, tá? Então eles não entraram assim tranquilamente, não, eles entraram com violência. E isso não aconteceu no vácuo, tá? A gente teve várias manifestações no mundo inteiro, do Brasil até a China, da Rússia até membros da ONU, mesmo que a ONU seja uma grande inútil, eles classificaram a ofensiva americana como um crime de agressão e violação à soberania, Só que a gente quer atitudes, a gente não quer apenas notinhas. O Brasil, por exemplo, chamou isso de um precedente perigoso e de que ultrapassa uma linha do inaceitável. Então, esse por enquanto foi o posicionamento no Brasil de tudo isso. É curioso porque agora que eu vou entrar na parte principal, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Tem gente incentivando invadir o nosso país e fazerem a mesma coisa. Aí, enquanto o mundo debatia soberania, debatia segurança jurídica e direito internacional, aqui no Brasil a gente teve vozes celebrando essa invasão, falando que era uma busca por liberdade do povo venezuelano, que saiu finalmente a ditadura de Nicolás Maduro, só que entrou a ditadura de Donald Trump. E alguns deputados e políticos de extrema direita, principalmente, eles foram às redes endossar
o ataque dos Estados Unidos, celebrando o sequestro do Maduro, ignorando o objetivo declarado ali. Que o objetivo declarado, além das guerras às drogas, né, entre aspas, era acessar o petróleo e tomar o petróleo de um país, né, que foi o que ele fez. Então, eu vou colocar aqui algumas postagens para a gente analisar junto e ver por que isso abre um precedente perigoso. Porque, infelizmente, no Brasil a gente tem os chamados entreguistas que, no menor sinal de estado de interesse dos Estados Unidos no nosso país, é capaz de entregar o próprio rabo para o Trump. Vou começar com a postagem do governador da minha cidade, Tarcísio de Freitas, o turista inútil. Ele escreveu assim na rede social X: uma ditadura não cai da noite para o dia. Ela corrói as instituições por dentro, pouco a pouco, e quem paga o preço mais alto é sempre a população. Esse negócio de pagar o preço mais alto é sempre a população, Tarcísio, é verdade, porque a população de São Paulo tá sem água, sem luz, pagando pedágio pra caramba, enquanto você tá aí bancando o analista internacional, que não é a tua função. Continuando. Que a prisão do ditador Maduro seja o primeiro passo no caminho da liberdade para a Venezuela. Tá, vamos lá. A fase, né, inicial do governador Tarcísio começou, né, até correta, né, de que as ditaduras corroem instituições, mas termina defendendo algo que é gravíssimo, né, que é a prisão de um presidente estrangeiro como caminho para a liberdade, mesmo ele dizendo que é um ditador. Como eu já endossei, mesmo que o Maduro seja considerado um ditador, a prisão dele pelos Estados Unidos, pela forma como se deu, feriu vários tratados internacionais e não está correta. Eu não tô falando isso porque eu concordo com o que o Maduro fez. Eu tô falando isso porque realmente não foi a forma certa, né, de agir nessa questão, né? Ele devia ser principalmente julgado pelo próprio país ou até por tribunais internacionais dentro do prospecto adequado, por exemplo, Tribunal de Haia, a própria ONU, enfim. Isso não é liberdade, Tarcísio, tá? Isso não é liberdade, isso não é democracia, e isso é uma coisa chamada intervenção externa. E essa intervenção externa se deu apenas por petróleo. Tanto que eles tiraram o Maduro de lá, tiraram a primeira-dama de lá, e o regime lá na Venezuela continua a mesma coisa, não mudou nada, continua do mesmo jeito. Liberdade, Tarcísio, ele não nasce de sequestro, tá? A soberania, ela não é descartável quando convém ideologicamente, como é no seu caso. A gente sabe por que você está concordando com isso. E a gente sabe o seu objetivo. E quem não sabe, tem que saber que o objetivo dele é principalmente atacar o governo eleito no Brasil. Então, você começa corretamente e termina de uma forma burra, né? E isso tem que ser explicitado aqui, tá? Você não engana ninguém não, turista. Agora, bora pro comedor de banana com casca profissional Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ele escreveu assim na Rede X, abre aspas, que a queda de Maduro sirva para que o povo venezuelano finalmente reencontre a paz, estabilidade e o caminho do desenvolvimento. Vou fechar aspas aqui, ele continua, já vou ler o restante, mas eu só queria abrir aqui um parêntese. O desenvolvimento da Venezuela só vai acontecer quando o povo não ser explorado por um governo estrangeiro, que é o que vai acontecer. Ou você acha que o retorno que os Estados Unidos vai ter desse roubo de petróleo que eles estão fazendo vai voltar para a população? Você tem certeza, Zema, que isso vai acontecer? Porque não vai, tá? Continuando. O chavismo isolou a Venezuela do mundo, destruiu a economia, expulsou milhões do próprio país e mostrou os efeitos trágicos de regimes autoritários. Que a Venezuela possa se abrir novamente com liberdade, responsabilidade, democracia e oportunidades reais para sua população reconstruir a própria história. Sério, Zema, até para ser genérico você faz um esforço tremendo e ainda não consegue passar a verdade no que você está falando. Tá. O Zema, ele usa um discurso genérico de liberdade e desenvolvimento, só que ele está ignorando um ponto completamente central. Tá saindo a ditadura de Maduro, né, porque o regime lá continua, eles só tiraram o cara de lá, o Maduro de lá, e tá entrando a ditadura do Trump, tá? Sai uma ditadura, entra outra ditadura. Não sei se você sabe que é isso que tá acontecendo lá. A queda de governo imposta por um país, né, de fora não é democracia. Eu já falei que isso é uma intervenção estrangeira. Tá? Nenhum país ele vai se reconstruir com uma tutela estrangeira. Tá? Os Estados Unidos já tentou fazer isso e todos os países que ele tentou fazer isso continuam péssimos, a população continua pobre, continua sofrendo, grupos armados se fortaleceram, então isso não dá certo não, tá? Já foi mais do que provado que não dá certo. Muito menos porque os Estados Unidos ele sempre vai ter o interesse econômico
por trás. Ele nunca tem uma questão genuína de preocupação com a paz, com o povo, liberdade. Não, isso aí é mentira, isso já tá muito bem estabelecido na história. Liberdade, Zema, não é algo simples, tá? Não é algo que se impõe à força. Isso é uma narrativa bonita que você tá criando para justificar a ingerência. Tá? E aí quando a palavra liberdade ela vem sem soberania, ela normalmente vem acompanhada de exploração, que é o que está acontecendo lá, que vai acontecer com a Venezuela a partir de agora. A vez do nosso querido 3%, Ronaldo Caiado, né? Ele escreveu assim: governador de Goiás? Não, tem que pesquisar. Cara, é tão insignificante que eu tive que parar para pesquisar de que estado ele é governador, fala sério. Governador de Goiás. Ele escreveu assim na sua rede X: que este 3 de janeiro entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano, oprimido há mais de 20 anos pela narcoditadura chavista. Que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país. O Ronaldo Caiado, ele chama um evento externo de Dia da Libertação, como se a liberdade pudesse ser decretada de fora para dentro. Gente, eu acho que eu vou ter que repetir isso em todos os posts que eu li aqui, porque é o seguinte: trocar um governo pela força estrangeira não é democracia, não é libertação, é tutela, é intervenção externa, não vem do próprio país. Um país ali está sendo forçado a mudar tudo por causa de uma força estrangeira, tá? Então, assim, quando um político ele transforma intervenção em data comemorativa, ele não está defendendo o povo, ele está normalizando a perda de soberania, que é exatamente o que ele está fazendo nesse post. Eu acho que ele quer o quê? Que o dia 3 de janeiro seja considerado o novo 4 de julho, só que agora na Venezuela. Basicamente é isso que ele tá fazendo. Não tem muito o que esperar, né? Do cara que o Lula olhou na cara dele e falou: quando você fizer mais porcentagem, aí eu levo você em consideração. É assim que a gente tem que tratar o Ronaldo Caiado. Que estresse, tá bom. Vamos ler mais um. Agora do Ratinho Júnior, governador do Paraná. Ele escreveu assim na rede dele no X: quero parabenizar o presidente Trump pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela, um povo que estava sendo oprimido há décadas por tiranos antidemocráticos. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a Venezuela. Gente, eu acho engraçado que esse povo, que esses governadores de direita, todos eles são pela democracia, só que só quando é os Estados Unidos interferindo em outro país. Quando é no próprio país, eles chamam de frescura. Ou eles apoiam essa ditadura. Assim como eles estão pedindo para anistiar pessoas que tentaram dar um golpe no próprio país. Eu acho isso fascinante. Eu acho isso incrível. Eles são tão ratinhos, né? Agora eu canetei. Eles são tão ratinhos de outros países, eles são tão ratinhos, outros países não, dos Estados Unidos. Né, hegemonia de submissão dos direitistas, dos extrema-direitistas, os Estados Unidos. Então, tipo, cara, eles são tão, assim, ratos, que é bizarro, é tão bizarro que chega a ser fascinante. Quando os Estados Unidos fazem alguma coisa, é enaltecido. Quando o próprio país luta para manter a própria soberania contra o golpismo, não, anistia. Sério, sem condições. Então, o Ratinho Júnior aplaude um presidente estrangeiro por libertar outro país. Como se democracia fosse um favor concedido por uma potência militar. Tá, entendi. Ai, gente, é difícil. Isso não é defesa de liberdade, tá? Isso é submissão política, que é o que os Estados Unidos querem sobre a América Latina. Eles já deixaram muito claro que eles querem que a América Latina seja o quintal deles, né? Eles querem tirar, né, a autodeterminação da América Latina, né? E tanto que eles querem proibir que os países da América Latina, como o Brasil, por exemplo, façam negócios com a China, que é outra superpotência que está em ascensão, né? Os Estados Unidos, eles querem manter a hegemonia no mundo. E eles não querem que outra superpotência cresça. A China tá crescendo pra caramba. Então, o que eles fazem? Eles não podem atacar diretamente a China, porque eles não têm culhão pra isso. Não podem atacar a Rússia, por exemplo, também, porque eles também não têm culhão. Aí, o que eles fazem? Eles vão pelo caminho mais covarde, que é atacar os países que não têm como se defender, né? E aí ele faz isso como? Economicamente,
sufoca economicamente, impõe tarifas, coisas que o Trump anda fazendo bastante. E é isso, cara, entendeu? Então, tipo, eu acho incrível que quando a soberania vira detalhe, o interventor vira herói. E na cabeça desses direitistas, o discurso democrático é só um slogan vazio, entendeu? Que eles usam quando lhes convém. Que é o que está acontecendo aqui, liberdade. Eu li muita liberdade, democracia, mas só quando convém. E isso não fugiu muito, entendeu? Então os caras estão batendo palma por uma coisa que o mundo está rechaçando. Países do mundo inteiro estão rechaçando e os caras estão aqui. Isso, Trump, viva, maravilhoso, você pica demais. Gente, o que é isso? Tem estados inteiros sendo governados por esse tipo de gente que claramente daria a própria bunda pro Trump se ele pedisse. Quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu resolvi deixar os menos piores, que eram os governadores de direita, que eu citei aqui, e deixar o pior pro final. E nesse caso, esse cara ele é sempre o pior de qualquer coisa. Tô falando, obviamente, de Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, tá? O Nicolas, ele publicou essas duas imagens aqui que vocês estão vendo. Na verdade, ele publicou outras coisas também. Mas essas duas imagens aqui me chamaram bastante atenção, e não só a minha, mas de várias pessoas, tá? E descascaram ele nos comentários, e poucos idiotas funcionais endossaram a publicação dele. A questão é o seguinte... o Nicolas, nessas duas postagens, ele ultrapassou qualquer limite. Ele sempre ultrapassa limites porque parece que ele perdeu medo de tudo, né? Ele acha que no país dele talvez não tenha lei, mas talvez ele tenha que aprender que tem lei sim, tá? Ele publicou imagens manipuladas, né, feitas de forma artificial, simulando a prisão do presidente Lula e o sequestro por agentes estrangeiros. E tem também o deboche religioso dele, né? Claro, um cristão, né, pregando sequestro e submissão a outro país. Isso não é crítica política, isso não é meme, isso não é engraçado. Talvez seja engraçado para pessoas com a idade mental dele, mas não para as pessoas sérias. Isso é uma incitação clara, óbvia de intervenção externa e ataque direto à soberania nacional. Inclusive por isso, não é à toa, parlamentares como a deputada Erika Hilton denunciaram esse tipo de postagem, tá? Muitos outros denunciaram, porque defender ou celebrar a prisão do presidente por força estrangeira não é liberdade de expressão. E como eu disse no início do vídeo, liberdade de expressão não significa liberdade para cometimento de crime. Esses caras acham que porque eles têm imunidade parlamentar, algo que eu declaradamente sou contra, porque todos nós temos que ser iguais perante a lei, não é porque você tem um cargo público que você tem que ser diferente, eles podem fazer qualquer coisa. Não podem. Tá? Tudo tem um limite e muito me choca ver pessoas que se dizem patriotas tendo esse tipo de comportamento. E eu vou dar só um ponto para os outros que eu li aqui, né, os outros governadores de direita que eu li aqui, porque pelo menos eles pensaram em fazer o texto, né? O Nicolas não tem capacidade cognitiva nenhuma e aí ele tem que recorrer a esses memes ruins dele. E aí a Erika Hilton, como eu falei, né, do PSOL, ela entrou com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, né, a PGR, contra o Nicolas e também contra o senador Flávio Bolsonaro, que pelo sobrenome já dispensa apresentações, né, não no sentido positivo, no sentido hiper mega negativo. E segundo a denúncia, as postagens dos dois, segundo a denúncia não, as postagens dos dois ultrapassaram todos os limites da crítica política e se configuram como o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: apologia ao crime do golpe de Estado, incitação à intervenção estrangeira e ataque à soberania nacional. Então tem esses três pilares da denúncia. Ela também afirmou que, como eu disse, imunidade parlamentar não é salvo-conduto para cometimento de crime e eles não têm o direito de defender a submissão do Brasil a outros países, né? Isso é uma declaração que está no cerne da denúncia, é o principal ponto da denúncia da deputada. E, nossa, toda vez que eu vejo a Erika Hilton trabalhando, eu fico muito orgulhosa do meu voto na Erika. Cara, que mulher incrível. Aí, para reforçar a denúncia da Erika, outras figuras políticas também ajudaram, abrindo também representações contra o Nicolas, tipo o Ivan Valente, o Juliano Medeiros, que é outro parlamentar do PSOL, e também, né, levaram denúncias contra ele para a PGR.
E também a gente tem o líder da bancada do PT, Lindenberg Farias, que também acrescentou um pedido de investigação na Polícia Federal, dizendo que as postagens elas ferem, né, tudo que é de direito, configuram crimes graves, como associação criminosa e ataques à soberania também. Defender ou comemorar, mesmo com memes e imagens, que um país estrangeiro prenda o seu presidente legitimamente e democraticamente eleito, ou invada o país, né, com bombardeios, como aconteceu na Venezuela, no entender de parlamentares como a Érica, como o Ivan, mais do que retórica política, é um ataque direto, é uma apologia a crime e também é um ataque à soberania, né? Isso tem que ser muito bem estipulado. E esse ano, eu vou cravar aqui que a palavra do ano vai ser soberania. Então a gente não tem que ter esse tipo de parlamentar no Congresso. A gente não tem que ter, tipo, um senador como Flávio Bolsonaro no Congresso, que torce contra o próprio país, que inclusive sustenta os mesmos, né? Porque a impressão que dá é que os caras recebem 40, 50 mil por mês pra ficar na internet, espalhando fake news, criando memes, né? O Nicolas parece que ele é pago pra fazer meme ruim, né? Sendo que ele é pago pra mostrar resultado, fazer projeto, coisa que eles não fazem, tá? Então, assim, isso não tem que ser endossado, isso tem que ser combatido e combatido com força. Bom, e a reação do Nicolas não poderia ser diferente, né? Quando ele foi confrontado com todas as denúncias, com todos os comentários, né? Falando sobre a atitude nojenta dele, ele não respondeu com argumento jurídico, ele não respondeu de forma coesa, uma contextualização séria do que ele fez. Não, em vez disso ele reagiu em rede social, com frases do tipo vem me pegar, expôs lá um endereço, que eu já vou falar sobre isso, e ele transformou toda essa situação num grande circo, como sempre, uma grande provocação, o que sinaliza que, pra mim, ele não apresentou nenhuma justificativa consistente, né? E se os processos contra ele forem pra frente, eu quero ver o que ele vai falar, né? Na frente do juiz. Vamos ver se ele vai rir, se ele vai se comportar como um adolescente, né? Como um incel. E a resposta dele foi só desafiar, foi teatral, não foi explicativa, não foi coesa. E também isso mostra que ele entendeu que ele passou dos limites do debate político institucional normal. E agora ele tá se esquivando com ironia, com deboche. Só que vamos ver se essa ironia, se esse deboche vai se sustentar quando ele perder o mandato dele ou quando ele sofrer algum tipo de processo. Eu não acredito que vá sofrer. Afinal, a gente tem um conselho de ética que não serve pra absolutamente nada, é só um enfeite mesmo, mas eu espero de coração que isso vá pra frente. Outras figuras fora da política, né, que vão entrar na política, como o Jones Manuel, também confrontou bastante ele, o humorista Thiago Santinelli também confrontou bastante ele, e, gente, a gente tem que combater esse tipo de pessoa, assim, tá? O Thiago Santinelli, por exemplo, ele responde com ironia e com deboche na mesma medida que o Nicolas e outras figuras fazem, mas a gente também tem que responder dessa forma e de outras formas, de uma forma séria, de uma forma jurídica, como a Erika Hilton fez, que ela foi procurar, né, o que ela poderia fazer juridicamente, e não deixar isso barato não, a gente não pode deixar isso pra lá, porque é uma crescente, quanto mais a pessoa vai achando que ela pode cruzar limites, que ela pode ultrapassar linhas, pior ela fica, ela vira um Nicolas da vida, que acha que a vida dele como parlamentar é uma grande piada, assim como o país e como os eleitores dele é uma grande piada. Apesar que, analisando criticamente, se você desperdiça seu voto votando em pessoas como o Nicolas Ferreira, desculpa, mas você tem mais a que se lascar mesmo. Quando o Nicolas foi responder ao humorista Thiago Santinelli, ele usou a seguinte frase, abre aspas, vai me pegar, rua Mariano Procópio, número 37, fecha aspas. Essa frase, ela é tipo um meme, eu não considero um meme, vindo da pessoa execrável que falou isso, que circula nas redes sociais de um vídeo associado a um pastor chamado Tupirani, tá? Tupirani da Hora Lores, eu acho, ele tinha um nome bem diferente. E ele foi preso pela Polícia Federal por discursos nazistas, antissemitas, por discriminação, discurso de ódio, pregações que ele fazia com essas falas, né? E aí ele foi julgado, preso e tá lá preso, né? Então, tipo, ver um deputado usar frases desse tipo de figura, com esse tipo de deboche, diz mais sobre quem o Nicolas diz mais sobre quem o Nicolas endossa do que qualquer outra coisa. E no meu último vídeo, eu falei sobre posturas surpreendentes, como o da Meloni, né, que se colocou contra o Trump. E aqui no Brasil a gente também teve figuras de direita que tiveram
posturas, né, honestas sobre o assunto e até surpreendentes, né? Mas assim, achei bem legal colocar nesse vídeo aqui como um contraponto, para mostrar que não é apenas os esquerdistas que acham isso errado, pessoas, né, legitimamente coerentes, né, mentalmente, eu acho, e psicologicamente, né, e até moralmente também se colocaram contra isso. E eu vou citar 2 exemplos aqui no vídeo. Uma delas é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né? Ele também fez uma fala aqui e eu vou lê-la para vocês. A fala dele foi a seguinte. Vamos lá. O texto é um pouquinho grande, mas eu vou tentar ler tudo porque eu acho importante. Ele escreveu assim: diante dos graves acontecimentos na Venezuela, com a invasão pelos Estados Unidos e a captura do presidente Maduro, manifesto minha profunda preocupação com a escalada de tensão em nossa região. O regime ditatorial de Maduro é inadmissível, viola direitos humanos, sufoca liberdades e impõe sofrimento ao povo venezuelano. No entanto, a violência exercida por uma nação estrangeira contra outra soberana, à margem dos princípios básicos do direito internacional, em especial o de não intervenção, é igualmente inaceitável. Os princípios diplomáticos devem prevalecer com diálogo e respeito à soberania das nações para resolver conflitos. Nossa América Latina precisa de paz e cooperação, não de intervenções armadas. Minha solidariedade ao povo venezuelano neste momento difícil. Que doideira, né? Para mostrar que você ser coerente, ser honesto, não é uma coisa que vai te causar dor física, né? Dá para você fazer críticas ao Maduro e dá para você criticar o que os Estados Unidos fez, entendeu? Então uma coisa não passa por cima da outra. Então o Eduardo Leite, através desse posicionamento, mostrou isso claramente, porque enquanto outros governadores de direita estavam comemorando e romantizando essa ação militar estrangeira, o Eduardo Leite, ele fez o óbvio que muitos se recusaram a fazer. Né? E quando eu falo muitos, eu não falo apenas dos governadores, de qualquer parlamentar de extrema direita. Ele criticou o autoritarismo de Maduro sem defender a intervenção externa. Viu como é possível? Não é difícil. E ele deixou claro que violar a soberania de um país não é solução. Tá? E não tem nada a ver com democracia. Isso não se impõe à força. E dá para condenar uma ditadura sem aplaudir ingerência. E, cara, isso basta compromisso com princípios, isso é uma coisa básica. Isso mostra que o debate sobre o Maduro foi sobre quem respeita a soberania e quem abre mão dela sem constrangimento. Então, isso mostra, né, diferentes pontos. É uma coisa, assim, básica. Eu não gosto muito da figura do Eduardo Leite, nem o que ele tá fazendo no Rio Grande do Sul, as posturas dele, mas eu tenho que falar que essa postura dele foi bastante coerente e ele tá de parabéns. A outra figura que tem, o João Amoedo, no caso que eu vou falar agora, ele tem alguns posicionamentos que são bem coerentes, assim, sobre vários assuntos, e ele é de direita. Então é possível terem figuras de direita ainda com um pouquinho de consciência, né? E ele fez, né, um posicionamento também muito bom, muito didático a respeito de toda essa situação. Diria até que o João Amoedo ele é mais coerente em muitas coisas do que o Eduardo Leite, tá? Vai esse ponto de comparação. Ele fez um texto enorme que eu não vou ler, tá? Mas uma coisa que ele falou e me chamou a atenção é que ele escreveu no início do texto dele: a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos para a captura de Maduro é uma péssima notícia para o mundo. Ele explicou no texto dele, inclusive recomendo, ele postou lá na rede social dele X, esse posicionamento, e ele escreveu que é inegável que o regime Maduro é uma ditadura e precisa cair. Beleza, tá vendo? Entretanto, uma nação não pode unilateralmente decidir por intervenção militar em outro país. O direito internacional, os tratados e os órgãos multilaterais existem para isso. E ele escreveu mais coisas e é um posicionamento coerente. Então, de acordo com Amoedo e de acordo com a razão, dá para criticar, né? Novamente, dá para criticar um governo sem apoiar uma intervenção armada estrangeira. Democracia e soberania não são negociáveis, ele deixa isso bastante claro no texto dele, e transformar um ataque militar em solução só cria mais violência e abre precedentes perigosos. Então, eu quis deixar esses dois posicionamentos de pessoas ligadas à direita como um contraponto para mostrar
que, de fato, os 4 governadores que eu citei aqui, mais o senhor Nicolas Ferreira, eles tiveram posicionamentos problemáticos, posicionamentos burros, né? Muito burros, muito ignorantes e muito viralatistas. Então, tem que ser criticado, sim, e digo mais, digo que os verdadeiros patriotas, porque tem patriotas, eu sou patriota pra caralho, amo meu país, jamais usaria palavras pejorativas tipo hostil para se referir ao próprio país, né? E eu nem sou parlamentar, como certas pessoas. Cara, sinceramente, o posicionamento de vocês não tem nenhum ponto de didatismo, nenhum ponto de coerência. É simplesmente um discurso vazio, um discurso que vocês repetiram, porque na cabeça do leitor médio de vocês isso cola. Só que não deveria, tá? A minha preocupação é principalmente com essas pessoas que caem nesse papinho, né? Pessoas que simplesmente ignoram a verdade, simplesmente escolhem ficar numa bolha. Essas pessoas votam. E é esse tipo de resultado, elas elegem pessoas assim, que nem esses governadores viralatistas, que na primeira oportunidade que tiverem vão entregar o Brasil de mão beijada. E é por isso que esse tipo de pessoa não deveria estar num cargo e nunca deveria chegar ao poder. Bom, para encerrar o assunto, porque eu já falei demais, eu sempre faço vídeo não querendo que o vídeo fique longo, mas eu não consigo não fazer vídeo longo porque eu falo muito. Isso tudo mostrou que quem celebra a ideia de intervenção estrangeira, eu não falo apenas a parte política é a mais grave, mas eu falo da população também, que ficou replicando, vi vários posts de vários famosos estúpidos falando merda sobre o assunto, que isso é grave, né? Em que momento a gente chegou, né, da civilização brasileira de normalizar esse tipo de discurso, entendeu? A gente não pode ignorar a soberania. Soberania não é marketing, cara, tá? Muita gente usa pra marketing, mas não é marketing, é uma coisa séria. E fingir, como esses caras que eu falei, estão fingindo que não tem interesses econômicos por trás, que não é por petróleo, mas por liberdade. Cara, isso não é certo, entendeu? Você tá mentindo pra si mesma e mentindo pra pessoas que te seguem, entendeu? Quando o grupo político ele passa a desejar intervenção de outro país, no próprio país, isso não é mais opinião. É sinal de que algo, dentro da lógica de poder, saiu da órbita da política, entrou na órbita da servidão ideológica. E claramente esses caras são serviçais, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que, no fundo, vê latinos, que nós somos latinos, esses parlamentares são latinos, como nada. Né? Os Estados Unidos nunca vai ver um latino de uma forma igual ele vê um americano. Tem uma fala do Lula, inclusive, muito famosa, que ele fala que os americanos pensam primeiro neles, segundo neles, terceiro neles, quarto neles, quinto neles e só neles, cara. Então, você tá se colocando numa posição de capacho para um país que nem vê você com dignidade. E não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem um cargo público, é isso que você é para os Estados Unidos. E ponto final. Tá? Política internacional, galera, importa muito pra gente aqui. Faz diferença na nossa vida bastante. E ter uma opinião sem um fundamento, com base só na emoção, como muitos agiram aí com molecagem, pode virar uma coisa séria. Espero que para alguns parlamentares aí vire cadeia, vire perca de mandato. Né? Parlamentares que se comportam como molecotes, como projetos de homem, como minha mãe chama o Nicolas, minha mãe chama o Nicolas como um projeto de homem, eu acho isso maravilhoso, porque ele realmente é um projeto de homem, e ele também é um projeto de político, ele não é político, ele é um projeto de político, um projeto muito ruim. Ele é um fedelho. Essa é minha mãe falando que ele é um fedelho. Então, basicamente a gente não tem que endossar essas opiniões, a gente tem que combater, e isso não é opinião, tá? Isso é método, e vai ser muito pesado esse ano, um ano de eleição. Como sempre, vai ser muito difícil. Se a gente não se unir, a gente tá perdido. Bom, galera, é isso, né? O que aconteceu na Venezuela é real, teve consequências reais, teve mortes, pessoas perderam a vida. E a gente não pode celebrar esse tipo de coisa, tá? A gente não pode esquecer da Palestina, por exemplo, que com o apoio dos Estados Unidos tá sofrendo um Armagedon, tá sofrendo um apocalipse, tá? Não podemos parar de falar da Palestina. Tá? Palestina continua na mesma situação. Não interessa se teve acordo de cessar-fogo. Israel não respeita acordo de cessar-fogo, porque ela está sendo adoçada pelos Estados Unidos.
Então olha aí de novo. Como eu costumo falar, os Estados Unidos é o câncer do mundo, né? Tinha que ser extirpado. Então a gente não pode celebrar intervenção estrangeira por conveniência ideológica, isso é perigoso. E o debate sobre a soberania aqui no Brasil, ele está sendo testado, porque defender a invasão virou questão pública agora, né? Então a gente tem que brigar para que isso não vire uma coisa normal, como estão tentando tornar normal. Mas me diz aí nos comentários, você acha que soberania é coisa de teoria da conspiração, uma coisa irrelevante, ou é essencial para entender para onde o mundo está indo? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam no vídeo, eu quero ler a opinião de vocês, comentem, curtam, compartilhem esse vídeo, que vocês vão me ajudar muito, ativem o sininho de notificação. E é isso, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.